Hoje, terça-feira, dia de terça da saúde. E mais uma vez as meninas, a Verônica, a Andréia, colocando temas muito interessantes aqui para a gente poder refletir sobre tudo, né? Enfim, hoje a gente está recebendo aqui a Tati Abrão, que é terapeuta, enfim, eu perdi minha bolinha aqui, a Verônica, bom dia, Verônica. Olá, Vanessa, bom dia. Olá, Tati, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Terça da Saúde. Obrigada. Obrigada por ter aí disponibilizado um horário na sua agenda. Eu que agradeço Por estar aqui com a gente hoje. Nós vamos falar nesse tema tão legal que eu não conhecia, para ser muito sincera. Eu adoro as terapias alternativas, as terapias integrativas, né? Sim. E gostaria que você se apresentasse como profissional e explicasse pra gente, então, o que é o seu trabalho com os cristais. Certo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Verônica. Eu quero agradecer já de início o convite, a minha participação. Sempre é muito bom estar aqui na rádio, ainda mais vindo através da Fórmula Certa, que tá, né? É uma parceria aqui, falando sobre saúde. Eu sou a Tatiana Abrão, trabalho, né, como terapeuta integrativa há 15 anos. É uma profissão que eu encontrei junto com a advocacia, né? Precisei realmente de conhecer e mergulhar terapias que ajudassem no meu autoconhecimento, na minha saúde, a saúde como um todo, não só do corpo físico, mas também da mente, das emoções e um direcionamento de desenvolvimento da vida. Então, desde então, falar de cristais para mim é falar da minha vida, porque eu nasci no lar cheio de cristais, de adorno. A minha mãe sempre foi espiritualista, sempre também atuou com essas terapias, e ela foi quem me iniciou nessa terapia que visa o seguinte: é o uso dos cristais para o reequilíbrio energético do corpo. E nisso há muito conhecimento inserido, né? Porque nós usamos o conhecimento da medicina tradicional Ayurveda, né? Da Índia, que são os centros energéticos. Cada ser humano ele tem 7 principais pontos energéticos distribuídos pelo corpo. E através desse trabalho, desse contato com os cristais, que tem uma energia muito organizada, ordenada, atomicamente falando, eles pulsam, né, energia eletromagnética organizada, e o nosso corpo, através dos chakras, recebe essa informação. E é aí que vai acontecendo o processo de reequilíbrio do corpo, que não é somente físico, né? Quando a gente fala muito da saúde, nós temos o costume de ir direto para o corpo físico, mas nós somos uma somatória de saúde. A saúde, ela também está conectada à nossa mente, às nossas emoções, aos nossos comportamentos, hábitos, né, às nossas personalidades e também de direcionamento da vida. Então, eu atuo desde então. Eu trabalhei e exerço ainda com as terapias de cristais. Elas são assim, as terapias com os cristais, elas são maravilhosas, porque elas contribuem para que a pessoa utilize essa ferramenta como crescimento e evolução também, né? É um momento em que você faz um relaxamento, uma sintonia com a sua própria essência. Nesse mundo corrido que nós vivemos, muitas vezes a gente não tira um tempo para nós, para estarmos conectados com a nossa verdade mesmo, né? Tudo para fora, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, profissão. E nesse momento, além de cuidar do físico, da mente, das emoções, você também está conectando com a sua essência, com a sua consciência mais desperta, que é onde tem toda a sabedoria, todo o direcionamento correto para você poder, né, se localizar melhor, ter escolhas melhores, mas que muitas vezes o nosso plano mental atrapalha, porque é um plano muito confuso, muito no automático. Então, muito racional, né? A gente vive muito no piloto automático, muito na razão, né? Exatamente. E isso trabalha muito também o lado emocional, sim, equilibrando as emoções, né, Tati? Porque não tem como você desassociar. Nós somos interconectados com essas esferas.
O nosso corpo está conectado com o corpo energético, que vai influenciar na mente, que vai influenciar nos pensamentos, nos sentimentos. Então, o que é, vamos colocar assim, o pensamento? Ele é uma função natural da mente, e quando ele está conectado com ele mesmo e interagindo com o mundo, a função dele é criar pensamentos, e assim vai. Ele interpreta as emoções, né, através do sentimento. Então, na verdade, o pensamento e o sentimento, eles estão conectadíssimos. Eles não têm como a gente separa para poder compreender. Mas a partir do momento que você está pensando, você também está sentindo. E vice-versa. Né? Então, é dessa maneira. Por isso que tem influências. O pensar melhor, né? Você buscar mais soluções, ter um olhar mais grato para a vida, isso vai acarretando sentimentos mais nobres também e influenciando as suas atitudes. Porque se você pensa de uma forma equilibrada e sente, né, o sentimento como correspondência, as suas atitudes vão ser em busca também de bons atos, né, de boas atitudes. Com certeza, os pensamentos, eles influenciam as células, né? Sim. Os sentimentos positivos, os pensamentos positivos, eles interferem no funcionamento das células, né? Exatamente. Isso é cientificamente comprovado. Exatamente. E aí, como que funciona a terapia com os cristais nesse sentido? Tipo assim, fazer uma pergunta mais objetiva. Pode fazer. Por exemplo, o paciente chega nessa época de Covid que a gente está vivendo, que a gente está se deparando muito com as pessoas ansiosas, desequilibradas e depressivas. Sim. Porque essa doença, assim, causou muito isso. Com essa história de reclusão, né? As pessoas ficarem trancadas em casa. E o medo também. Da falta de dinheiro. Também. O que a doença causou, né? Tudo isso tá gerando muitos problemas emocionais nas pessoas. E aí a pessoa chega nesse desequilíbrio, né? Que gera uma ansiedade, um medo do futuro. O que vai ser da minha vida, né? Sim. E aí ela chega nesse desequilíbrio para você. Como que funciona a terapia com cristal para equilibrar esse paciente? Quando o paciente chega no meu espaço para eu atender, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu preciso conhecer mais o que a pessoa chega, quais vivências que estão incomodando, desequilibrando ela. Então eu faço uma anamnese, né, baseado numa anamnese integrativa, que é colher como que ela está fisicamente, quais os pensamentos no plano mental, quais sentimentos estão reverberando. Eu estou muito depressiva, ou eu estou triste, ou eu estou incomodada com uma situação da minha vida que está gerando ansiedade. Eu também faço um questionário a respeito de quais as crenças, né? A terapia integrativa, ela atende independente de crença, religião, questão política. Então eu vou procurar através desse questionário, conhecer melhor o paciente. Na sequência, nós vamos para a aplicação. Eu explico para ela como que funciona essa terapia, que ela visa um reequilíbrio energético do corpo como um todo, e nós vamos para a sessão. Antes da sessão, eu faço uma análise dos centros energéticos da pessoa, como que tá, porque através dessa análise eu vejo qual chakra dele, né? O chakra, para quem não conhece, é um centro energético, né? Que nós temos distribuído no corpo, e quando ele está bloqueado, desequilibrado, eu consigo analisar através da radiestesia, que é um método de medição das energias de objetos, de lugares, de solo e também do corpo humano. Após essa análise, eu já sei quais estão mais desequilibrados, quais estão com pouca energia ou com muita, porque o excesso, ele também traz desequilíbrio de energia. E ali eu coloco nesses 7 pontos principais do corpo cristais correspondentes, né? Então, por exemplo, no topo da nossa cabeça nós temos o chakra coronário, o centro energético coronário. É ali que nós recebemos uma energia e nos conectamos com energia referente à energia do universo, do cosmos. É como a gente utiliza essa energia para nutrir a nossa espiritualidade, as nossas crenças, e também influencia a nossa consciência superior, certo?
Outro ponto também, o chakra do coração, o centro energético do coração, que é onde a gente é um dos principais chakras, né? Não tem, todos são importantes, mas ele é o que mais a gente usa, porque ali está a vibração do nosso contato com o amor, com a afetividade, com as nossas sensibilidades. Então, se a pessoa chega triste, ali naquela avaliação eu consigo saber que está em desarmonia, e nós colocamos os cristais que trabalham esse tipo de vibração para estimular, para ela se nutrir de uma vibração de amor, de acolhimento, de afeto, de aceitação. E durante a sessão ela tem um tempo que dura 50 a 60 minutos. O paciente ele fica conectado com ele mesmo, em silêncio. É também um momento de muito relaxamento. Muitos dos pacientes relaxam tanto que chega a dormir, que não faz mal também se dormir, que é um momento que ela, mesmo dormindo, ela está recebendo a vibração dos cristais, né, energética. E no retorno, né, eu deixo a pessoa se conectar. No retorno, quando eu chamo ela vai relatar para mim como que foi a experiência dela, a vivência dela dentro da aplicação, certo? E aí eu falo para ela o que foi trabalhado, o que nós captamos, né, que foi necessário realizar através dos cristais mesmo, e dou orientações pós-sessão também, né, porque é importante. Essa é uma terapia integrativa e complementar. Ela vai complementar o autocuidado da pessoa. É óbvio que é uma terapia que não substitui tratamento médico. Ela não por exemplo, jamais ela pode ser substituída por um tratamento médico, né? Ela vai complementar, ela pode ser usada como autocuidado diário e também para complementar os tratamentos médicos que a pessoa já tem fazendo. Não tem interferência, né? Porque a gente está lidando com um aspecto muito sutil, mas essencial para a pessoa, para a saúde da pessoa. E ali ela pode continuar um tratamento, ela pode seguir, né, fazendo periodicamente, que vai beneficiar. Ela vai se sentir melhor com os pensamentos dela, ela vai ter uma clareza de vida maior, ela vai se sentir mais vitalizada, que é um dos relatos que eu recebo, né? A pessoa fica com mais vitalidade, aquela fadiga, aquele cansaço, ele é extenuado, amenizado, eliminado, e enfim, tem vários benefícios. E deixa eu te fazer uma pergunta, por Ficou exemplo. claro que eu estou explicando, gente? Ficou muito claro. Ouvintes. Não tá nem fazendo pergunta. Se não ficar claro, pode falar. Não, tá super claro. Eu tenho uma pergunta como assim, própria mim. Sim, pessoal, curiosidade. Na consulta, você vai colocar os cristais, né? Que os cristais têm vários tipos de pedras, de cristais. Por exemplo, em todos os chakras e relacionado com a cromoterapia dos chakras também? Sim, porque todo chakra, ele tem uma vibração de cor. Isso. Né? E é a partir da cromoterapia que nós temos, por exemplo, o chakra frontal, a vibração de cor que emana dali, que ele se conecta, é o azul índico, que é aquele azul mais escuro. Então eu vou colocar pedras, cristais que sejam dessa vibração de cor. E aí o que acontece? E é incrível, às vezes o paciente chega, eu coloco, e aí assim que eu coloco, fala, nossa, eu tô vendo azul. A pessoa consegue captar porque há uma comunicação muito forte. Tem umas mais sensíveis que sentem e vê, né? Vem na mente dela uma cor azul, tem outras que não, e também não tem problema quando a pessoa não conecta. Então tem sim uma correspondência dos cristais referente às cores e referente a esses centros energéticos. No coração, por exemplo, a vibração de cor é rosa, verde e dourado. Também, né, de acordo com a medicina tradicional Ayurveda, os estudos que nós realizamos dentro desses corpos mais sutis. Mas nós usamos mais, né, que assim, o terapeuta ele precisa ter muito conhecimento, porque às vezes se colocar só
a vibração de cor rosa pode deixar a pessoa hipersensível. Então, também tem essa dinâmica, esses conhecimentos que o terapeuta precisa estar preparado para conhecer não somente a pessoa, mas também o uso desses cristais. Porque, apesar de ser natural, tudo tem um conhecimento envolvido, uma ciência envolvida, né? Não essa ciência comprovada, mas uma ciência do próprio conhecimento tradicional, né? E como a natureza é linda, né? Porque essa coisa dos cristais, eles têm as cores, né? Sim. E é realmente assim, o poder da cor, o poder da composição mineral química, pedra, que influencia também. É muito bacana. E o reino mineral, eu falo pela homeopatia, né? Que eu tenho especialização em homeopatia. Ele tem o fluido vital, né? Exato. Tanto o reino vegetal como o reino mineral, eles têm o fluido vital, porque eles são vida. Exatamente. Eles têm vida. Eles são da natureza. E tudo que é da natureza tem vida, tem fluido vital. Então eles passam o fluido vital pra gente, né? E por que o nosso corpo... Aí você pode estar perguntando, mas é só colocar um cristal? Como que o cristal vai irradiar energia? Como que uma planta pode irradiar energia pro nosso corpo? Horas, a nossa constituição de corpo tem mineral, tem vegetal, tanto nos nossos alimentos quanto no nosso próprio corpo. Sim. Né? Então há uma troca de energia, uma reciprocidade, né? E de reconhecimento também daquela energia. Sim, então é por isso que dá muito certo, né? Geralmente eu já atendi pessoas céticas que receberam e reconheceram, falando realmente eu senti uma vibração, eu senti, né? Cada relato é interessante, eu senti meu corpo sendo escaneado ou em ondas, né? Que é como esse corpo sutil que nós temos, que é um corpo energético, que no conhecimento, né, de estudos nossos chama corpo etérico, é ele que transfere e informa o nosso físico dessas sensações. Então aí nós também temos um aprofundamento através dessas terapias, homeopatia também, assim como os cristais, entre outros, nós temos uma ativação de sensibilidade com esses reinos, porque esses reinos estão aí, eles não estão à toa, eles estão realmente porque nós estamos conectados, intimamente conectados com eles e carregamos eles em nós, e é um resgate de forças mesmo, porque viver o mundo que nós vivemos, principalmente na era tecnológica, a gente cada vez mais precisa de cuidar desse corpo que é também da natureza, né? Para onde a gente nasce, né, de um outro corpo humano, interage com os reinos naturais e vamos para a Terra, né? E depois, né? Uma dúvida, Tati. Criança, elas podem fazer a terapia de cristais? Criança pode fazer terapia de cristais, porém, contudo, é preciso que o terapeuta ele tenha um conhecimento mais aprofundado, porque a criança ela tem mais sensibilidades, ela não tem tanta informação, vamos colocar, padrões mentais já estabelecidos, então ela é muito mais sensível que o ser humano. Então, dependendo dos cristais, é aquilo que eu te falei. Se a criança tem uma energia excesso, que ela é muito brincalhona, muito, né, ativa, se você colocar cristais que ativam também essa vitalidade, ela pode, né, exacerbar naquela energia. Então precisa ter um acompanhamento com um terapeuta, né, que tenha esse cuidado, e também eu foco, por exemplo, nas minhas orientações para que as crianças comecem a ter contato com os cristais no seu ambiente. Então a criança que é muito agitada, é interessante colocar na cômoda ali um cristal, uma ágata blue lace, né, uma larimar, que são energias mais calmas, mais sutis, vai ajudar ela na hora de dormir, né? Então vai trazer um aconchego, um acalento. Então tem todo um trabalho especial focado para as crianças. Não é contraindicado, mas precisa conhecer o universo daquela criança e ter um padrão energético mais sutil possível para que ela possa receber e possa fazer bem para ela. E você vende os cristais? Eu vendo os cristais. Eu fiz uma vendinha. Colorido,
vendo, porque assim, na verdade eu nem queria vender nada no espaço, mas os clientes acabam pedindo. Então eu comecei, já tem uns 4, 5 anos. Onde que é o teu espaço? O meu espaço fica na rua Santo Antônio, 98, é no centro da cidade, uma rua lateral à Catedral. Então é fácil de localizar. Antigamente, quem não conheceu o Bar Bistrô, para quem é mais antigo, ali onde eu atendo, onde foi aquele Bar Bistrô. Naquele casarão antigo da esquina. Isso, mas faz muitos anos que ali se tornou um espaço holístico de estudos focado no ser humano, no desenvolvimento, nas ciências que são das medicinas mais tradicionais. A minha mãe que organizou aquele espaço para nós, e é ali que eu atendo também. Eu tenho minha sala, tenho um espaço onde eu vendo cristais, incenso, né? Com a pandemia, eu assim, não tô nem divulgando muito, mas eu vendo sim. Que legal! Então a pessoa pode passar em consulta e adquirir os cristais para equilibrar, tipo, no caso das crianças, para ter em casa. Sim. Você faz a indicação correta, exatamente, porque assim, cristais, eu não sei se vocês perceberam, de uns anos pra cá virou moda, né? Todo mundo, você entra na rede social, cristal, aquilo que você... Só que cristal eu sempre encarei de um modo muito respeitoso, muito técnico, muito baseado no conhecimento, porque eles emanam energia, né? E é uma energia que, se você também não tiver consciente dele, fica ali, né, perdido, e você não valoriza o que você pode sintonizar e melhorar com aquele cristal, né? Então tem esses aspectos. Tô falando muito, gente? Não. A gente precisa começar a finalizar já, infelizmente. Só mais uma pergunta. Por que ficou sem responder? O que mais eu posso responder para clarificar mais? Preciso fazer mais uma pergunta. Pode, vamos. Dá mais meia hora pra gente. Assim, tipo assim, mais um cuidado especial. Tipo, alguém tem cristal para fazer o tratamento. Ele tem que ter algum cuidado especial com esse cristal? Lavar, deixar no sol? Qual o cuidado específico para ter com o cristal? Alguma técnica? Quando eu atendo, eu oriento as pessoas, ao contrário que as pessoas, a maioria pensa que tem que colocar na água sal grosso e colocar lá e deixar. Não são todos os cristais que pode ir na água com sal grosso. Também não são todos os cristais que podem ficar direto no sol. Então, assim, são orientações que eu dou individual, específico, né? Então, por exemplo, se você pegar a família de quartzos, porque não tem só o quartzo branco translúcido, você tem o quartzo amarelo, que é o citrino, você tem o quartzo rosa, quartzo verde, o quartzo violeta, que é a ametista, que é uma das nossas preferidas, né? Que é muito bonito, né? O cristal de ametista. Esses cristais você pode colocar, por exemplo, numa camada de água que dê, né? Para ficar imerso neles, e umas pitadas, né? De sal grosso, e depois você também pode, depois de retirar essa água, colocar eles na água corrente para fazer uma combinação de polaridades, né? A água salgada e a água doce, né? Mas assim, é um pouco técnico para eu generalizar. Tem pedras, por exemplo, se você coloca uma que é um caso conhecido que eu aprendi na prática, a selenita, se você coloca na água, pela durabilidade, porque cada cristal tem a sua durabilidade. Então, a dureza, né? Não é durabilidade, não, a dureza do cristal, da selenita, né? Ela é muito fraca, vamos colocar assim. Exatamente, você coloca ela na água, ou água com sal, ela vai diluir, ela some. Por causa da porosidade, exatamente. Então é diferente você colocar um ônix preto, né? Que é total. A constituição é totalmente diferente. Aí você tem todos, tem muitas. Tem muito específico, muitos né? específicos. Vamos sim. fazer uma série sobre cristais. Vamos, podemos. Eu apaixonei, eu vou lá hoje. Vamos lá. Porque tem muita coisinha. E eu sou uma estudiosa, eu sou
pesquisadora, vocês podem ter certeza. Eu tenho defeito, mas eu faço direitinho as coisas conectadas às terapias que eu aplico. Eu tenho muita responsabilidade, seriedade, porque a gente sabe que essa área, de uns anos para cá, é que elas vêm ganhando maior expansão, reconhecimento, inclusive pelo governo federal. É a orientação da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, referente a essas terapias, das medicinas tradicionais, integrativas e complementares. Então, há um estímulo para que os governos do mundo utilizem os conhecimentos antigos, milenares, baseado em evidências, para cuidar da população. Porque independente, vamos supor, se não tivesse esse estímulo, as pessoas já usam dessas sabedorias para o autocuidado, né? Lógico, nunca deixando, gosto muito de repetir, o cuidado feito pela medicina convencional, pelos médicos. A gente precisa, não tem essa de vou abandonar o tratamento com os médicos e fazer só as terapias chamadas de alternativa, holística, integrativa. Isso não existe, né? Porque nós precisamos cuidar do nosso corpo baseado nas evidências científicas, mas sabendo que essas medicinas tradicionais já são estudadas. Nos Estados Unidos são mais de 44 universidades que têm já os seus campos de medicina integrativa realizando pesquisas científicas. É isso aí. Então, assim, se deixar, eu vou falando. Olha só a André não veio hoje, mas ela mandou aqui. Paty, é um show, eu já fiz, é ótimo com terapia de cristais, super indico. Eu acho que ela tá lá escutando. Beijo, Andréia. Obrigada, Paty, Andréia. muito obrigada. A gente Valeu amou demais. pro teu programa. Ai, Nossa, só que a gente tem horário, né? Se deixar, próxima fica vez aqui. quero 1 hora pra gente conversar. Gente, muito E deixa obrigada. só o seu telefone, por gentileza, para os ouvintes que queiram. querem te procurar aqui. Quem tiver mais dúvidas, pode me procurar nas minhas páginas sociais, né? Eu tenho página no Instagram, no Facebook, Tati com Y Abrão Terapias. Eu tenho um perfil também pessoal, Tati Abrão. Pode mandar o WhatsApp para mim, 35 DDD 99824 1918. Responderei tudo que eu souber e com muito gosto, porque eu amo o que eu faço, confio nelas para você poder viver cada vez mais consciente, equilibrado e harmonizado. Eu quero agradecer a Vanessa, a Rádio Clube. Verônica, foi um prazer te conhecer. Você é um amor de pessoa. Conheci uma amiga nessa área e a gente vai que vai. Gratidão, Andréia, gratidão, Valéria e todos que estão nos ouvindo, gente. Muito obrigada, Nós que meninas. agradecemos em nome da Fórmula Certa. Obrigada, Isso, obrigada, Tati, Fórmula pela Certa. companhia. Próxima terça, se Deus quiser. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.